Olá, meus amigos, bom dia, obrigado de estar assistindo aqui agora o Momento Cidadão. Na data de hoje, trazemos um amigo, um empresário, Maurício Sita. Mestre em psicanálise clínica, jornalista, escritor, tem também formação em ciências jurídicas, sociais, filosofia e marketing. É presidente da editora Ser Mais, é diretor editorial da revista Ser Mais, autor de inúmeros livros, inclusive com best-seller já na 8ª edição, Como Levar um Homem à Loucura na Cama, que todos devem conhecer. Vida Amorosa Sem Monotonia e Neo-Equilibrium, guia seguro para uma vida mais tranquila, produtiva e feliz. É coautor de diversos livros e coordenador editorial em mais de 40 livros. É criador do Neo-Equilibrium, um método de relaxamento e meditação que ele vai falar um pouco para nós também. Faz palestras e é um grande empresário. Muito obrigado e bem-vindo, Maurício Sita. Obrigado, senhor, pelo convite e vai ser muito bom falar com todo mundo a respeito do tema de hoje, que é muito interessante. É verdade. Meus amigos, hoje convidamos o Maurício, que é um especialista, e vai falar de uma matéria, um assunto que é interessante a todos, que é o estresse. E realmente o estresse, né, Maurício, parece que é uma doença da vida moderna, né? Na data de hoje, vindo para cá, para a emissora, já passei por um estresse, né? Então, depois vou falar um pouquinho, mas queria saber, nós já nascemos com estresse? A gente traz uma carga hereditária que é séria, porque desde os tempos das cavernas, o homem, ele passava por situações de estresse, porque o homem tinha que caçar, e caçar é estresse, né? Você tem um animal na sua frente, você imagina nos tempos das cavernas que o pessoal não tinha as armas de hoje e era obrigado a pegar animal porque o homem era essencialmente carnívoro e matar um bicho que desse para alimentar a sua família, que não tinha bem conceito de família, mas ele era a pessoa que levava a comida para as cavernas, para sua prole, né, para os seus filhos e as mulheres que estavam por ali. Então, já era uma situação estressante. E a própria mulher que ficava na caverna, ela já estava na caverna para se proteger dos animais, dos predadores. Então, são várias situações de estresse que a gente vem trazendo como carga hereditária há milhares de anos, para falar sério, vai milhões de anos. O homem se conhece como homem há 5 milhões de anos, como nessa fase de inteligência do homem. E a gente traz isso desde aquela época, com estresse em função das intempéries, né, que podia inundar a caverna, tudo podia acontecer. Então a gente traz como carga hereditária isso. Realmente o homem já há milhares de anos nasceu estressado, essa é a realidade. Muito bom, mas a gente também já ouviu falar que estresse não existe. Dá para explicar um pouquinho disso? Eu costumo dizer que estresse não existe e lógico que é quase uma metáfora, mas a verdade é a seguinte, não existe um vírus que cause estresse. Você não pega por contágio, como você pega a gripe, tuberculose e outras coisas. O estresse você não adquire como qualquer outra doença, né? Você vai viver situação de estresse e essa situação é você que criou para dentro de você. Então você passa por situações estressantes e se você tiver preparação, você não se estressa permanentemente com aquilo. Todo mundo sabe, tem exemplos de pessoas que se estressam com determinadas coisas que você não se estressa. Seu parceiro, seu amigo, seu chefe, né? Sua namorada. Muitas vezes você vê a pessoa se destemperar, sair do sério por alguma coisa extremamente simples para você, que não te levaria àquela situação de desequilíbrio total, e a pessoa se desequilibrou. Aí você fala, puxa, mas por que que você chegou nesse nível de estresse? Por que você se desequilibrou? Você ficou nervoso? Com tamanha expressão. Na verdade, algumas pessoas reagem de forma diferente das outras. E umas se estressam mais, outras se estressam menos.
Então você vai adquirindo estresse. Então veja bem, o estresse em si não existe. Não é alguma coisa que você diz que você se contaminou com estresse. O que acontece é que você vai ficando estressado e se você não tiver equilíbrio, e essa é a chave, o meu curso de meditação é Neo-Equilibrium, a gente fala em equilíbrio. Equilíbrio é alguma coisa que rege a vida da gente. Quem corre muito, por exemplo, sabe que se treinar demais vai se prejudicar. E se treinar de menos, não vai ter o rendimento que gostaria. Quem bebe socialmente, bebida alcoólica, se beber pouco, tem problema. Está tendo o seu prazer, está tendo o prazer de beber, aquele momento fica mais agradável. Quem bebe muito saiu do equilíbrio, fica bêbado, dá vexame e etc. Todo mundo sabe o que significa isso. Então, equilíbrio é tudo na vida. O estresse nada mais é do que uma situação de desequilíbrio, só que é um desequilíbrio constante. E você citou que vindo para cá teve um problema hoje. A gente passa por situações hoje no dia a dia que nós nem nos damos conta. E são situações altamente estressantes. Está sempre todo mundo preocupado, ainda que a gente não tome consciência disso, mas você está cuidando da tua bolsa e do teu bolso. A hora que você anda na rua com o celular, você se preocupa que alguém roube o teu celular. Se você está no automóvel, você quer travar a porta e fechar o vidro. Hoje, você frequenta restaurante, você fica atento, porque você não sabe se vai ter um arrastão no restaurante. Então, você tem situações constantes de estresse que muitas vezes nós nem nos damos conta. Elas já fazem parte da nossa vida. Se você estiver equilibrado, isso não vai te afetar demais. Se você tiver com outros problemas, isso vai ficando dentro de você. E aí, o estresse como doença, ele efetivamente acontece, porque tem, não vamos falar de coisas muito científicas aqui, porque não é o caso, mas você tem alguns hormônios que ficam permanentemente no organismo. Então, esses hormônios, eles são prejudiciais na situação de estresse, são hormônios secretados a hora que você passa pela situação de estresse, aí se deixa com a perna bamba, você fica com a mão gelada, você fica com a garganta seca, você tem dor de cabeça, você tem dor de estômago, você tem dor de barriga, enfim, esses hormônios mexem com você. E a hora que mexeu com você, se você estiver equilibrado, isso passa. Se você estiver desequilibrado, isso fica dentro de você. E essa constância que vai causando a tal chamada doença do estresse. Muito bem. Bom, como o nosso programa é ao vivo, nós também estamos recebendo algumas perguntas também via internet. Então você me corrija, mas um amigo nosso perguntou o que é burnout e todas as pessoas estressadas chegam a ter o burnout? Acontece o seguinte, o estresse, na constância da existência dele, você pode chegar a uma situação de explosão, que é chamada de burnout. Burnout de burn de queimar e out de queimar até o fim, tá? Ninguém traduziu isso para o português, a gente usa isso, está nos livros e infelizmente vai ficar como síndrome de burnout. Não necessariamente todo estresse te leva a isso, muito pelo contrário. Poucas pessoas chegam a essa situação de explosão. Muitas pessoas, antes dessa situação de explosão, passam por uma ansiedade absurda, exagerada, passam pela síndrome do pânico, passam pela depressão. Para chegar em burnout, significa que você já chegou naquele ponto absolutamente crítico. E aí sim há necessidade de tratamentos mais específicos e muito mais sérios, porque é mais difícil sair disso. Muito bem, muito bom. Uma palavra nova para a gente que tem todo o fundamento, né? E falando um pouquinho do curso do Neo-Equilíbrio, né? Como que ele é estruturado, como que ele funciona? Tá, eu falei que o equilíbrio é tudo na vida e todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe, às vezes a gente não presta atenção nisso, mas se a gente está equilibrado, tudo funciona bem. O amor é melhor,
a relação entre as pessoas é melhor, a felicidade existe. Você está desequilibrado, tudo fica descompensado, né? A balança não está equilibrada. Então, o Neo-Equilibrium, que é o meu curso de relaxamento e meditação, é um curso que primeiro eu criei voltado para o ocidental. E por que para o ocidental? Porque nós ocidentais, que não temos aquela cultura oriental milenar, em que a criança nasce fazendo meditação, nasce dobrando as pernas, ficando naquela posição de lótus, que é muito difícil para a gente, são aquelas posições que são os ícones da meditação. Você fala em meditação, você já pensa alguém com a perninha dobrada, com a mãozinha assim, né, meditando. Para nós, isso é muito difícil. O oriental, inclusive, se utiliza, conforme as suas técnicas, de mantras. Para nós ocidentais, é mais difícil ficar pensando num mantra, que é uma palavra que não tem nada a ver com a gente, você não tem ideia do que aquilo significa. Então, o meu curso ele tem uma base absolutamente científica. Eu me baseei inicialmente no treinamento autógeno, que é um programa de relaxamento criado por um psiquiatra alemão chamado Schultz. Existem alguns livros a respeito disso. Eu fiz algumas mudanças no treinamento autógeno, que inclusive o próprio Schultz já sugeria que elas poderiam acontecer. Então eu me utilizo de um processo de relaxamento. O processo de relaxamento já te induz à meditação. Quem está absolutamente relaxado já está mais induzido à meditação. Existe um conceito novo hoje, que também é uma palavra em inglês, que é mindfulness. Mind de cabeça, né? E fullness. Esse conceito, a gente tem uma tradução para isso, é estado de atenção plena. Nesse estado de atenção plena, você adquire, e aí volto a falar na importância do equilíbrio, quando você pratica a meditação por algum tempo, às vezes por um período mais longo, e a partir do momento em que você chega nesse estado de atenção plena, você já medita naturalmente. O teu dia a dia é de meditação. Se vocês lembrarem de entrevistas do Dalai Lama, por exemplo, ele é uma pessoa que está sempre calma, ele tem sempre um sorriso. A figura dele é uma figura bonita, porque ele é meditação. Ele não precisa parar para fazer meditação. Tudo que ele está fazendo é meditação. E a gente que pratica, eu pratico meditação há 35 anos. Eu tenho os meus momentos, eu estou fazendo barba, por exemplo, eu estou meditando. Mas eu não penso que eu estou meditando. Eu estou com foco naquilo, eu estou sentindo aquele momento, eu estou curtindo aquela sensação. E isso me dá a tranquilidade que a meditação proporciona para as pessoas. Às vezes eu estou andando, por exemplo, eu gosto de andar na praia e gosto de andar muito sozinho. A hora que eu estou sozinho, eu estou comigo mesmo. São momentos que eu estou dando para mim. E aqueles momentos, por mais que alguns pensamentos venham à minha mente, são momentos de uma interiorização muito grande. E isso, gente, é possível para todo mundo. Então o Neo-Equilíbrio, ele leva em conta, primeiro, o relaxamento. E hoje tem esse conceito do Mindfulness que mostra o seguinte: as técnicas de meditação que se utilizam do relaxamento, elas proporcionam melhor resultado do que as que não se utilizam de relaxamento. Tem várias técnicas de meditação que você senta e medita. Aliás, essa é uma expressão milenar, utilizada pelo Buda, inclusive, que ele dizia: sente e medite. Tá? Isso é o mais importante que você pode fazer. E eu me utilizo, como ocidental, de uma técnica que foi possibilitando ao homem um condicionamento da mente. O que para nós é muito importante. Por quê? A gente começa a relaxar, um processo de indução natural, entra em meditação e com a prática do Neo-Equilibrium, a tua mente vai se habituando a isso. Chega um certo momento que você está dirigindo um automóvel, um trânsito desgraçado, altamente estressante.
tá? Você está relaxado naquele momento. O condicionamento da mente te leva a essa situação de equilíbrio, de tranquilidade total, à medida que você pensa numa frase âncora que faz parte do curso, que você respira e curte a tua respiração e você passa a relaxar de imediato. Em algumas situações, você pode fazer a meditação mais profunda, por mais tempo. Aliás, é muito interessante que isso aconteça. Então, meu curso tem essa essência. Tem a estrutura do relaxamento e da meditação, passando por uma técnica importantíssima que é do condicionamento da mente. O que faz com que, por exemplo, desde do primeiro exercício, você já vai dormir muito melhor. A partir da primeira semana, acaba o problema de insônia. Quem pratica o neoequilíbrio, depois de uma semana de prática do primeiro exercício, o curso é dado em 7 semanas, 1 hora só por semana. A partir da primeira semana de prática, acabou a insônia. Você deita e dorme. Isso é bom demais. É só você imaginar, numa cidade como a nossa, que você chega em casa estressado, que você pode fazer meditação ou não, e a hora que você deitou na sua cama, você respirou profundamente, curtiu aquela respirada, pensa na frase âncora e dorme, isso é sensacional. Essa técnica moderna, reconhecida hoje pela ciência, que eu me utilizei para criar o Neoequilíbrio, um curso que está criado há 10 anos. Eu vinha dando esse curso até então uma vez por ano, porque eu tinha que conciliar a minha agenda, eu precisava pegar 7 semanas seguidas que não tinha feriado, ponte, não posso dar o curso de quarta-feira porque tem futebol, enfim, é muito complexo montar uma sequência dessa. E eu tenho os meus outros compromissos, então ficava difícil conciliar tudo. Eu dava um curso por ano. Aí tinha um problema, um curso por ano, muita gente querendo fazer o curso, e eu só podia atender entre 15 e 20 pessoas, porque eu preciso de espaço para botar 20 pessoas deitadas para fazer o relaxamento. Então, tinha uma limitação de espaço também. Agora eu passei a fazer o curso online. Depois de 10 anos de prática do Neoequilíbrio, o curso já é online, já está disponível para quem quiser, pode comprar na internet, vai praticar em casa, não precisa se deslocar para fazer no Instituto de Meditação e vai ter condição de aprender a relaxar e meditar de uma forma muito mais fácil, sem aquelas posições complicadas, sem as posições do yoga que a gente conhece. Tem gente que fica de ponta cabeça apoiado numa mão só e coisa desse tipo, que normalmente a gente não tem muita condição de fazer. Muito bom. Que maravilha. E é importante, né? Eu ia perguntar do resultado, quanto tempo demorava, mas você já falou, às vezes na primeira aula a pessoa já vai acabar se sentindo melhor e vai passar a dormir, que é insônia, acho que é um problema hoje que afeta milhões de pessoas. Mas você acha o seguinte, a partir dessa meditação que você fala, que é importante, que a gente deve aprender no teu curso, a partir de que momento, né, que uma pessoa consegue estar preparada para que ela possa meditar em qualquer lugar? Como que você vê isso? Tá, tem várias fases. A primeira etapa, o curso é composto de 7 exercícios. Então são 7 semanas que quem faz o curso online recebe um texto e um áudio. E ele vai fazer o relaxamento e a meditação me ouvindo. A minha voz induz ao relaxamento, orienta o relaxamento e orienta a meditação. Então você tem os 7 exercícios que são os necessários para você condicionar o teu corpo e a tua mente. Depois dos 7 exercícios, você tem pelo menos, para quem faz, como eu recomendo, como ideal, 3 vezes por dia, depois de 5 semanas, ou seja, em 12 semanas, 3 meses, a pessoa já está com a mente condicionada. Ela não precisa mais fazer o exercício, ela só tem que deitar ou sentar, respirar, pensar na frase âncora e vai entrar naquele estado de relaxamento
que estava quando fazia os exercícios completos. Para chegar ao estado de atenção plena, ao mindfulness, depende muito de cada um. Quem pratica mais a meditação, com mais frequência, chega mais cedo a isso. Quem pratica menos, demora um pouco mais. Mas normalmente, em torno de 20 semanas, a pessoa, isso é menos de meio ano, a pessoa já está num estado de muita tranquilidade permanente. Ficar como o Dalai Lama vai ser muito difícil a gente ficar. Você tem esse quarto estado de consciência. Nós temos hoje, que a gente conhece, são 3 estados de consciência. Vigília, que é como nós estamos agora acordados, sono, todo mundo conhece, e sono profundo. Esse estado de consciência tem a ver com a energia com que o nosso cérebro está trabalhando. Através do neoequilíbrio, você atinge um quarto estado de consciência. Não é vigília, não é sono, não é sonho. Mas você vai rodar, a tua energia mental vai ser semelhante ao do sonho e você vai estar durante o dia focado, produzindo mais, produzindo com mais tranquilidade, você vai estar mais feliz, você vai estar curtindo mais a vida, porque você está sempre naquela energia mais baixa. O Dalai Lama está num quinto estado de consciência, um pouco mais do que isso. Não é aquele estado de nirvana que a gente fala, mas ele já está num estado de iluminação. Ele já está lá em cima. Então, chegar lá, nós mortais não vamos chegar. A gente precisaria, como ele, se dedicar dias inteiros, durante muitos anos, à meditação. Quando você vê filme de monge budista, eles estão lá nos templos deles, meditando. E o sujeito passa várias horas durante o dia ali. Para nós é muito difícil, a mente precisa ser treinada para isso. E o treinamento da mente dá esse resultado. Você chega ao que um Dalai Lama chegou. Entretanto, para nós, não precisamos objetivar isso. A gente vive numa situação de estresse constante. O que nós precisamos é saber levar essa vida com mais equilíbrio, numa situação em que o estresse não seja permanente, não se transforme em alguma coisa negativa para nós, e que a gente tenha, isso que eu disse, a chance de se autoconhecer, de se autotranquilizar, de eliminar os problemas de memória, por exemplo, de eliminar a gastrite através da prática do neoequilíbrio, de eliminar a insônia, de acabar com o estresse ou evitar que ele tome conta da gente. Então, a gente está muito mais em função de se prevenir dessas coisas todas, das chamadas doenças da vida moderna, como você começou falando, e muito menos preocupado em chegar no nirvana, naquele estado absoluto de tranquilidade, porque dificilmente a vida nossa do dia a dia vai exigir que a gente chegue a isso. Para nós, a tranquilidade que a gente tem hoje já é mais do que suficiente. Se a gente tiver essa situação de equilíbrio pleno, existe uma outra palavra meio esquisitinha chamada de homeostase. Homeostase é um equilíbrio dinâmico entre as forças físicas e mentais. Então, muita coisa tende a nos desequilibrar. O que a gente precisa? Voltar à situação de equilíbrio. E essa situação de equilíbrio, chamada de homeostase, é que nos dá tranquilidade para encarar o dia a dia. A vida fica muito melhor, a gente fica muito mais feliz, a gente se relaciona melhor com as pessoas. No trabalho, a gente se estressa menos com pressão dos chefes, com pressão dos subordinados. Quem é mais subordinado do que os chefes se estressa menos com a pressão dos chefes e com a exigência de produzir mais. A gente se estressa menos com a urgência das coisas. Você percebe, Paulo? A urgência passou a ser uma competência. Se você trabalha rápido, se você produz muito, isso é uma competência tua. Então dá para ter urgência, dá para desenvolver essa competência melhor,
sem estresse. Porque quem pratica mais o neoequilíbrio, quem pratica mais a meditação, consegue produzir mais sem chegar a essa situação de estresse. Eu acho que esse é o ponto interessante. E eu queria dizer o seguinte, a ciência ainda não descobriu nada melhor do que a meditação contra o estresse. A ciência que hoje tem o eletroencefalograma, os exames de imagem da mente, que acompanha, bota eletrodo no homem inteirinho, testa um que medita e um que não medita, vê o cérebro dele, o que medita tem um cérebro mais espesso do que o outro, os neurotransmissores estão mais ativos. Então hoje você tem a ciência comprovando os benefícios da meditação. E quem quiser, vai na internet, pesquisa, descubra mais os benefícios da meditação e você vai perceber o seguinte, que as pessoas que meditam vivem mais do que as outras e, mais importante do que isso, vivem melhor do que as outras. E eu acho que não adianta só você querer viver mais. Se você viver mais prevenindo-se de doenças para ter mais qualidade de vida lá na frente, é muito melhor. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia falar um pouquinho mais, por exemplo, que quem medita tem 87% menos chance de infarto, de doenças do coração. Quem medita tem 55% menos chance de ter câncer. Gente, é muito importante você imaginar que a meditação te previne de muitas doenças. E esse é o aspecto que eu sinto que a gente faz um trabalho que é de ajudar pessoas a entender os benefícios da meditação para que elas possam efetivamente se beneficiar disso, né? Se a metade do mundo meditasse, o mundo seria muito melhor do que é hoje. Muito bom. Maurício, é importante, né? É um assunto tão importante que a gente precisaria de uns 3 ou 4 programas para você falar. Eu queria agradecer a sua presença. Eu confesso a você que do meu estresse de manhã para chegar aqui e ouvindo nessa nossa meia hora você falar, estou completamente curado. Que bom. Queria agradecer, queria deixar uma palavra final para você e queria agradecer a todos os ouvintes do programa Momento Cidadão. Espero você novamente quinta-feira às 9 horas e depois acesse nosso canal tanto na nossa TV, na nossa internet, como também na TV UOL. Muito obrigado, Maurício. Eu queria dizer o seguinte, é muito importante a gente se preocupar com a nossa qualidade de vida. A nossa felicidade está dentro da gente, não está fora da gente. Quem procurar isso fora não vai encontrar. Então, se conhecer melhor, utilizando métodos como esse da meditação, por exemplo, como o neoequilíbrio, para que a gente seja mais equilibrado, é quase que uma obrigação da gente. Viver melhor é uma obrigação. Ter qualidade de vida é uma obrigação. E viver sem estresse, que é hoje que domina qualquer pessoa que você fala, estou estressado. Né? Qualquer situação, eu estou estressado. Então, eu gostaria só de reforçar. Se metade do mundo meditasse, fosse praticante de meditação, o mundo seria muito melhor. Pesquise um pouco mais, leia sobre meditação e se tiver interesse, aparecer meu telefone aí, procura Neoequilíbrio na internet, você vai encontrar o nosso site, tem a nossa página no Facebook e eu tenho certeza de que os praticantes do Neoequilíbrio aos poucos vão formando uma corrente, porque uma pessoa mostra para outra os seus benefícios e a gente está contribuindo para que isso seja uma corrente do bem e que venha cada vez ajudar mais o ser humano. Muito obrigado, eu te recomendo que você pesquise um pouco mais para que você seja mais feliz. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.